Enquanto a gente está esperando aqui, já vou mostrando para vocês a nossa tela. Uhum. Eu aprendi esse negócio de passear com você. Você que foi comigo. Sair de casa é fácil, não foi? E assim, não tem nada que ir pra lá. Se eu ficar, vamos ver se vai passear. Olá, tudo bem? Vocês estão tendo acesso à minha tela? Vamos lá. Olá, tudo bom? Tá tendo acesso à minha tela? Ou não? Ah, tá me vendo. Eu quero compartilhar com vocês a tela aqui. Vamos ver. Aí como vocês estão? Ah, agora sim. Eu deixei vocês no mudo, tá? Para que não ocorra um problema aí, mas eu acho que vocês já estão vendo minha apresentação aqui, né? Sim. Legal, legal. Então, ó, hoje eu quis trazer um pouco para vocês enfim, do processo do trabalho. Sempre que a gente pensa num concurso para o TRT, pode ser da segunda região, da primeira região, etc. O técnico do Tribunal do Trabalho é aquela pessoa que vai fazer a organização do processo. Então, vocês precisam saber o processo do trabalho. Por isso que sempre que a gente dá uma olhadinha, né? Eu peguei realmente aquele último ponto do edital, que às vezes a pessoa vai estudando ponto a ponto e não consegue, enfim, pegar aí esse último pontinho. Por isso que eu decidi trabalhar com vocês essa parte, né? Deixa eu diminuir aqui a música. Ok. Por isso que eu decidi pegar essa partezinha para vocês, né? Para a gente, pelo menos, bom, se cair alguma coisa em relação ao processo eletrônico, vocês já viram, não vai ser novidade. Algum de vocês já trabalhou em algum órgão público, já fez estágio, sabe mais ou menos como funciona a carreira que vocês estão estudando para? Não, ainda não? Legal. Então, olha, é interessante até para vocês imaginarem. Antigamente, todos os processos eram físicos. O que significava isso? A gente tinha um monte de papel, né? E, enfim, aí tinha a petição do advogado, as decisões do juiz, tal. E o técnico era a pessoa que furava aquele papel, juntava num caderno, né? Como dizer, é o processo, né? Aquele processamento, e levava para o juiz decidir. Tá? Hoje a gente usa esses mecanismos eletrônicos e é exatamente, né, sobre isso que a gente vai falar hoje. Ó, é interessante, né, falar do concurso, super bacana esse cargo. A gente precisa ter só o ensino médio, né? Então todas as especialidades, o salário inicial 6.780,53. Bacana, né? Vocês ficariam felizes quando passarem no concurso? Sim, né? Ah, fala, você quer... Pode falar. Ah, que você ia... Pode falar. Pode. Viviane, né? Viviane, isso. Qual é o seu nome?
Eduarda, Oi, Eduardo, tudo bem? a pergunta. Eu Uhum, estou concorrendo para analista. tá. Essa aula vai me ajudar em relação a isso? Vai Esse porque aulão? isso cai, tá? Você é analista da administração ou judiciário? Administrativo. Administrativo? Ah, tá. Então você não tem noção do que se trata. Então vai ajudar sim, tá? Se você fosse um analista judiciário, eu ia falar assim, Eduardo, vai embora, tá bom? Porque o Eu tô... analista judiciário é aquele que estuda. Isso, eu lembro que você me mandou. O analista judiciário é aquele que vai estudar para ser assistente do juiz, mas ele é formado em direito. Então, quem é formado em direito sabe isso daqui. Tá? Agora, quem, por exemplo, tem vários analistas que vão, sei lá, eles são formados em contabilidade, em administração, qualquer outro curso, e a pessoa não tem a menor ideia do que isso significa. Tá? Então, por isso que eu peguei esse ponto para vocês, enfim, pelo menos se cair isso, vocês vão lembrar de mim. Aí depois eu quero Certo, que vocês me contem, tá bom? certo, certo. Combinado? Sim. Então, vamos embora. Ó, vou deixar você no mudo. Qualquer coisa, você ou a Cristiane, deem um tchauzinho e tal, ou me mandem a mensagem no chat, que a gente vai parando para falar, tá? Vamos lá. Então, esse concurso, o de técnico, 6.700, o de analista é 11 mil e pouco. Também vale a pena, né? Vamos ver, né? Hoje em dia tá difícil para quem tem ensino superior ter um salário aí de mais de 10 mil reais. Então, por que a gente precisa saber do processo para quem vai trabalhar como técnico ou também como analista, né? O técnico, ele vai prestar apoio técnico e administrativo, das atribuições das unidades organizacionais, são as secretarias, né? Então, você vai ficar ou numa sala que é a secretaria, ou vai ajudar diretamente ao juiz, tá? Na verdade, é o juiz que vai comandar os trabalhos. Ele que vai falar, olha, faça dessa forma ou daquela, dentro do que está a lei, né? Diz a lei. Arquivamento de documentos, tarefas realizadas à movimentação e guarda de processos, atendimento ao público interno e externo. Por exemplo, público externo, atender advogados e atender partes. Público interno, falar, por exemplo, com a pessoa que faz as guias para o Banco do Brasil, para pagamento de processo judicial, falar com a pessoa que distribui os processos, conversar com os oficiais de justiça. Então, esse que é o papel, né, desse técnico judiciário. Classificar e autuar processos, realizar estudos, rotinas administrativas, redigir, digitar, enfim, são essas atividades de organização. Gente, sempre que nós olhamos para essa atividade, aqui vocês veem, né, arquivar documentos. Hoje esse arquivamento é basicamente todo eletrônico. Ainda há processos físicos? Sim, tá? Por que ainda existem? Porque é muita coisa para terminar, mas dizem na Justiça do Trabalho que pelo menos em 5, 10 anos já todos os processos vão ser eletrônicos. Os novos já são eletrônicos. Então, o que vocês vão ver quando vocês passarem é que tem alguns processos que estão ali em fase de cumprimento, e por isso ainda são físicos, tá? Bom, a lei da informatização do processo é essa lei 11.419 de 2006. Já faz bastante tempo, né? Vai fazer 12 anos da lei de informatização do processo judicial. Quando eu fazia estágio lá, quando eu fazia direito, nos anos 90, todos os processos eram físicos. Então, eu, quando era estagiária, tal, ia lá até a justiça, copiava os despachos, não tinha nem essa facilidade que hoje a gente tem de tirar foto, etc., né? Não tinha scanner, não tinha nada, era na mão mesmo. Hoje, o advogado tem acesso ao processo de casa. Então, ele só vai ao juiz, né, àquela secretaria, para falar com vocês, técnicos ou vocês, analistas, se há algum problema a ser resolvido. Tá? Então, o que diz essa lei? No artigo 1º se fala que, olha, o uso, né, essa lei vai regular o uso do meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais. Então, é essa lei que faz toda a mudança do processo, tá?
Bom, o que a gente vai fazer para aplicar essa lei? Vai ser só na trabalhista? Não. Vai ser no processo civil, penal, trabalhista, juizados especiais. Então, se vocês forem mover uma ação para cobrança de um valor, vamos imaginar que vocês emprestaram lá R$ 2.000 para um amigo e o amigo não pagou. Você tem lá uma nota promissória ou ele te deu um cheque como garantia, alguma coisa. Você vai ao juizado especial e o juizado especial também vai ser eletrônico. Tá? No processo penal também. Tudo, desde 2006, já é feito dessa forma. Em qualquer grau de jurisdição, sim. Algumas pessoas, não sei se vocês devem ter acompanhado, claro, não é? Toda a questão do processo contra o ex-presidente, né? Que foi preso, foi autorizado, tal. E em menos de um dia foi dada a decisão e já foi cumprido pelo Paraná. Por quê? Né? Ora, porque hoje é tudo eletrônico. Se fosse antigamente, não é? Não seria possível, porque imagina, se fosse para mandar por carta essa informação, seria impossível, não é verdade? Tem alguém entrando aí. iPad de Jéssica, mas não é a Jéssica. Quem fala aí? Alô? Oi? Oi, quem é você? Meu nome é Alencar. Oi, Alencar, tudo bem? Então, a gente está falando da lei que cria a possibilidade de processo judicial, tá? Você é a? Jéssica. Você que é a Jéssica. Então, oi, Alencar, oi, Jéssica. Eu Oi. vou deixá-los mudos aí. Qualquer coisa, vocês me deem um aceno, só para a gente não ficar com vários microfones abertos, ok? Tudo bem. Tudo bem. Sejam bem-vindos. Bom, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, só para vocês verem, né? A lei, anotem aí, Lei 11.419 de 2006. É o último ponto do concurso, tá? É o último ponto do edital que fala de processo trabalhista, tá? Então fala da informatização do processo judicial. Por que isso é importante? Porque vocês vão ser essas pessoas que vão cuidar da tramitação. Então é um negócio que pode ser cobrado. Acabei de falar que isso existe no processo civil, penal, trabalhista, juizados especiais e tanto em primeira instância, segunda instância e em Brasília. Vocês devem ter visto no material que eu enviei, eu acho que foi o último material, que tinha um infográfico falando da jurisdição, não é? Então a gente começava falando das varas do trabalho. Quem está lá na vara do trabalho é o próprio juiz, tá? Então, sempre que a gente fala, a vara do trabalho é ocupada por um juiz, tá? A próxima instância, vamos imaginar que a pessoa move uma ação na Justiça do Trabalho e perde, né? Ou a outra parte perde. Então, a próxima instância vai ser o desembargador. Lá no Tribunal Regional do Trabalho, no nosso caso, TRT da segunda região, aquele processo vai ser analisado por 3 desembargadores. O desembargador é um juiz? Sim, tá? Só que é um juiz em um ponto mais elevado da carreira. Então, esses 3 desembargadores vão fazer o julgamento dessa causa no TRT 2, né? Que é o da segunda região. Por fim, vamos imaginar que a pessoa perca também o processo no TRT, no tribunal. O tribunal não acatou aquela tese. Aí a pessoa recorre ao Tribunal Superior do Trabalho, que é o TST, para tratar de normas federais em matéria de legislação do trabalho. Tá? Agora, e o STF? Vocês poderiam me perguntar. O STF vai cuidar de questões constitucionais ligadas ao direito do trabalho. Vamos imaginar lá que foi violado o direito à ampla defesa. O direito à ampla defesa está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Então, a gente poderia interpor um recurso extraordinário para cuidar dessa questão. Tudo bem? Então, olha, seja bem-vinda, Daniela. Eu vou deixar você aqui
com o seu microfone fechado, tá? Vamos lá. Continuando aí. No parágrafo 2º desse artigo 1º, se fala que o que é esse meio eletrônico? O meio eletrônico é qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais, né? Por exemplo, um CD, ninguém usa mais CD, né, gente? Um CD é um meio eletrônico? Sim, né? Um pendrive é um meio eletrônico? Sim. Não sei se vocês chegaram a ver uma decisão que a pessoa pedia justiça gratuita, só que no Facebook ela andava de lancha, restaurantes, etc. Então, uma informação que estava no meio eletrônico pode ser usada como prova? Sim, tá? Então, tudo que é digital, né? Então, qualquer forma de armazenamento, tráfego de documentos e arquivos digitais. O WhatsApp pode ser utilizado como prova? Também, tá? É bem interessante, a gente tem que ficar muito esperto, né? Quando fala aí dessas questões. O inciso 2 fala da transmissão eletrônica, né? O que é transmissão eletrônica? Toda forma de comunicação à distância com a utilização de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores. Poxa, aí alguém poderia me perguntar, existe outra rede que não a rede mundial de computadores? Sim, né? Quando a gente fala de uma intranet, é uma rede de computadores. Vocês receberam lá o nosso material sobre redes e a gente falou exatamente isso, tá? Esse programa que nós estamos utilizando agora, que é o Zoom, é uma transmissão eletrônica de comunicação. Então, se a gente pensasse numa aula dessa lá no meio dos anos 80, seria impossível, não é? Eu sei que tem muita gente de longe, não só de São Paulo, a gente não conseguiria se encontrar aí para falar meia hora sobre direito do trabalho, porque a distância não permitiria. Isso é muito bom, né? Já existe, por exemplo, audiência, oitiva de testemunha por videoconferência. Isso é um instrumento que a gente pode utilizar para reduzir distância e para realmente entregar a justiça. Esse que é o propósito da carreira de vocês, né? Fazer parte aí dessa entrega da justiça do trabalho. E o que é a assinatura eletrônica? Então, a assinatura é uma identificação inequívoca do signatário. Quem é o signatário? Aquela pessoa que assina, né? Como assim uma identificação inequívoca? Olha, eu posso ter essa assinatura digital baseada num certificado digital. Então, a gente usa aí uma entidade certificadora no Brasil e tem várias empresas que fazem essa certificação, mas a gente só tem um sistema aqui no Brasil. E o cadastro do usuário no Poder Judiciário. Por exemplo, vamos imaginar, vocês não são advogados, mas vocês têm, vamos imaginar, tá? Ninguém quer ter processo trabalhista, né, gente? Mas vamos imaginar que vocês tenham lá um processo trabalhista. Vocês têm a condição de fazer a verificação desse processo sem falar para o seu advogado? Sim. Muitas vezes o advogado não fala, né? O advogado correto, o que ele vai fazer? Ele te dá o número do processo e você vai checando, porque o processo é seu. Tá? Mas o que você pode fazer? Vai até a vara na qual foi distribuído o processo e você pede uma senha, né? Faz um cadastro lá no sistema e você mesmo pode olhar o seu processo, ver como está, se teve perícia, se não teve perícia, se foi agendada audiência, etc. Tá? Então, não necessariamente você vai precisar adquirir um certificado digital para obter aí esse acesso ao processo. Pergunta que não quer calar, gente. Não sei em que ponto vocês estão estudando, né? Mas você sabe que o processo é público, não é? Vocês sabiam que toda pessoa pode ter acesso a um processo? Sabiam disso? Não? Então, o Eduardo já sabe. Toda pessoa pode ter acesso ao processo. A gente às vezes vê na televisão, porque o jornalista está sendo perseguido porque ele divulgou a informação do processo. A informação do processo, gente, é pública, salvo algumas exceções. Por exemplo,
vamos imaginar que se trate de uma questão de família, né? Então, questões que tratam de direito de família vão ter aí um sigilo daquele processo, mas, via de regra, a gente tem o direito de acompanhar qualquer processo. Por isso que qualquer pessoa pode buscar, pode pedir essa senha para ter um usuário junto ao Poder Judiciário, tá? Então, e por que deixa eu voltar aqui, por que eu estou falando isso para vocês? Imaginem você, daqui a alguns meses, passou no concurso público e já, vamos pensar magicamente, né? Em 4 meses você já está trabalhando lá na mesa. Aí chega uma pessoa e pede, olha, eu quero um cadastro. Aí você fala, não, que absurdo, o processo é nosso aqui. Não pode, tá? A pessoa pode até te dar uma aula falando, olha, meu amigo, o processo é público, tá? Então, isso é uma questão que vocês precisam saber mesmo, tá? Bom, que mais? Como é feito o envio de petições, né? Então, lá no artigo 2º é disciplinado essa forma de envio de petições. Então, petições, recursos, práticas de ato processual em geral, são admitidos por meio de uma assinatura eletrônica. Quem tem a aptidão de entrar com alguma petição no processo é o advogado. Tá? Via de regra, é o advogado. Ele tem capacidade postulatória. No processo do trabalho, a gente tem uma especificidade. Se a pessoa quiser mover uma ação sem advogado, ela pode ir na Justiça do Trabalho? Vamos lá. Quem acha que sim, faz assim. Quem acha que não, faz assim. A pessoa pode mover a ação sozinha, sem advogado, na Justiça do Trabalho? Um não. Todo mundo acha que não, só não falou a Daniela. Gente, olha, eu vou falar para vocês. A pessoa pode. É que as pessoas não sabem desse direito. Ah, então significa que eu posso entrar com uma reclamação trabalhista e não vou pagar aquele 30% do advogado? Sim. Tá? Olha que maravilha. O conhecimento realmente vale dinheiro, não é verdade? É que normalmente o advogado não vai divulgar, mas a parte tem o direito de entrar com uma ação, claro, tem todo um procedimento específico, tá? Lá no nosso curso a gente fala como é feita essa interposição, essa apresentação, e aí, bom, a parte tem certificado digital? Não, né? Mas existe todo um procedimento pelo qual a pessoa pode apresentar essa ação, tá? Agora, dentro desse ato, desse processo aí, né? Desse ato processual, a gente pode entrar com essa forma eletrônica, tá? Como se faz isso? Como se faz isso? O advogado ele tem um certificado digital e pode, por exemplo, vamos imaginar que depois da nossa aula eu decida mover uma ação de um cliente que me contratou ontem. Eu posso fazer essa interposição, apresentar a documentação hoje da minha casa? Posso, tá? Exceto se o sistema estiver em manutenção, mas a rigor é possível. Vai valer, claro, a data da segunda-feira, que é dia útil, mas é permitido, tá? Então, uso da assinatura eletrônica. E, novamente, obrigatório credenciamento prévio no Poder Judiciário. Esse cadastramento prévio, gente, esse credenciamento prévio, vai ser diferente em cada órgão da Justiça. Como assim? Eu tenho um tribunal, que é o Tribunal Regional do Trabalho, nosso aqui, o TRT da 2ª Região. Eu tenho, por exemplo, o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Eu tenho a Justiça Federal. Então, em cada lugar, eu tenho uma forma de credenciamento? Sim, tá? Cada lugar tem, cada tribunal tem uma forma e a depender do tipo de informação que você tem, aí você poderia fazer esse credenciamento, tá? A depender da sua necessidade. Bom, então, esse credenciamento é realizado por meio de um processo, assegurada a adequada identificação do interessado. Porque, ainda que seja público,
esse interessado tem que falar, olha, quem é ele, qual é o nome completo, número de CPF, etc. Tá? E parágrafo 2º, a esse credenciado é atribuído um registro e um meio de acesso. Então, ele vai ter aí um login e uma senha para que ele tenha acesso a essas informações, tá? Muito tranquilo também, não é? Até a parte que quem faz a gerência do processo vai saber como é utilizado esse meio, tá? Vamos lá. Continuando aqui. Possibilidade de um cadastro único existe, tá? Mas ainda cada tribunal tem a sua forma de cadastramento. Então, é interessante que, sendo necessária essa forma aí de se cadastrar, é importante que vocês vejam como funciona no tribunal em que vocês trabalham. O nosso Tribunal Regional da 2ª Região teve vários sistemas. Eu acompanhei cada um deles e fiquei tensa em cada um deles. Vocês sabem que eu sou advogada, né? Então, é super difícil. Aí o sistema que cai e tem prazo para a gente apresentar a petição. Eu lembro de um processo que eu fiquei quase 10 horas tentando enviar a informação, porque a gente tinha que colocar documento por documento, num PDF que não podia ser, enfim, todas as folhas de uma vez. Então, hoje o processo está bem melhor. Vocês vão entrar aí com uma forma muito, muito melhor de trabalho, tá? Então, pode ser também que daqui a pouco exista esse cadastro único, essas coisas mudam. E sempre que a gente fala em processo do trabalho, o processo do trabalho é uma norma que é um tipo de direito que está dentro do direito público. Ou seja, é um direito que vai depender de uma regulamentação legal. Se a lei não tivesse previsto esse cadastro único, o administrador não poderia ter criado esse cadastro único, tá? Então, a gente vê na doutrina do direito administrativo que o administrador só faz o que a lei determina. Um teórico do direito administrativo, o Seabra Fagundes, falava assim, que administrar é aplicar a lei de ofício. Olha só que interessante, para a gente perceber que os temas do direito são interligados mesmo. E aí a gente consegue entender por que a legislação precisa ser tão minuciosa. Porque, enfim, na nossa vida privada, se a gente quiser criar aí uma informação, uma forma de cadastramento, etc., basta que nós criemos, né? Para o direito público, não. Tá? E isso vale para o direito processual do trabalho, tá? Vamos lá. Como são realizados esses atos processuais? Então, artigo 3º. Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido o protocolo eletrônico. Então, aquele exemplo que eu dei para vocês, né? Eu mandei a petição hoje, eu já recebo um protocolo na mesma hora de que eu dei entrada naquele processo. Agora, pergunta que não quer calar, o juiz vai ler a minha petição hoje? Não, tá? Então, embora seja eletrônico o sistema, existe todo um trâmite interno em que é indicada essa... Enfim, que é indicada essa informação, né? Então, enfim, é isso aí. Né? Não há que se falar em... o juiz vai receber, a gente tem um protocolo, mas mesmo assim existe a juntada eletrônica, etc. Bom, vamos continuar aqui. Prazos, isso é super importante. Como é contado o prazo? A data da publicação é o primeiro dia útil seguinte da disponibilização no Diário da Justiça, o diário eletrônico, tá? Aqui, gente, nós temos por embaixo, né? Eu coloquei para vocês uma publicação, uma disponibilização feita agora, dia 6 de junho, tem a sua publicação considerada no dia 7 de junho. Para o nosso processo do trabalho, eu conto o dia da publicação? Não. Eu passo a contar, então, no outro dia. Então,
o primeiro dia do prazo, se eu tenho um prazo, por exemplo, de 15 dias, é contado a partir do dia 8, que foi sexta-feira, tá? Ah, então eu conto agora os prazos seguidos, em dias, né, seguidos, eu conto 8, 9, 10? Não mais, tá? Com a reforma trabalhista, a gente vê que os prazos são contados em dias úteis, tá? Então, fiquem espertos aí, eu espero que vocês estejam anotando, porque são muitos detalhes que, se você não assistiu essa aula, você vai lembrar de mim e vai falar assim, puxa vida, eu devia ter anotado, tá? Então, primeira questão, a gente não considera o dia em que saiu aquela informação no Diário da Justiça. Segundo, começa a contar no outro dia e mais. O dia da publicação não é contado, começa a contar no outro dia e os prazos são feitos em dias úteis, tá? Isso, reforma trabalhista que foi aprovada aí no nosso direito em novembro do ano passado, e aí vocês devem ter acompanhado a queda de medida provisória, tal, né? Todo esse bafafá aí, mas temos uma reforma trabalhista que fala em dias úteis. Bom, sistema utilizado pelo TRT de São Paulo. Eu coloquei uma cópia da tela para vocês. Então, depois, quem não fez ainda, entre nesse site, tá? trtsp.jus.br. Vai ter essa carinha aqui. Então, deem uma olhada, vasculhem, para vocês conhecerem um pouquinho como é o tribunal onde vocês vão trabalhar no futuro. Tá legal? A gente tem que fazer essa prova com esse foco, tá? Eu vou fazer a minha prova com essa chance de trabalhar, né? Algumas pessoas têm enfim, a pessoa fala, eu vou fazer tal, tá estudando, aí no dia da prova a pessoa fica desanimada, tal. Não pode, tem que fazer o seu melhor, né? E já projetando esse sucesso, isso ajuda. Mas projetar o sucesso exige que você dedique horas de estudo para esse projeto, tá? Bom, então dica, o que eu gostaria de deixar aí para vocês, a gente já está terminando, façam uma leitura da lei atualizada, que é essa lei que eu passei para vocês. Ela pode ser encontrada gratuitamente no site da Presidência da República, tá? Eu vi que vários de vocês conversaram comigo, eu tenho uma apostila, tal, mas o site, ele ajuda pra caramba para ler essa lei seca. A Fundação Carlos Chagas, ela faz muitas perguntas assim, querendo saber se você conhece o texto de lei. E se você leu só a apostila, às vezes você está com um resumão, né? Então é importante ter o acesso à lei seca, tá bom? Combinado? Todo mundo vai ler, depois vai me contar se deu certo? Show? Então, no nosso material você terá acesso a essa e outras leis exigidas no certame. E amanhã, por volta de umas 8 da noite, eu vou mandar para vocês lá no grupo do WhatsApp 3 ofertas, tá? Eu preparei aí, eu ainda não tenho valores para vocês, mas eu vou mandar amanhã, para a gente continuar estudando juntos. Vocês viram que a gente conseguiu fazer um trabalho super rico, super bacana naqueles 8 dias. E vocês sentiram falta dos áudios e dos materiais que estavam sendo enviados diariamente? Sim, né? Então, e para fazer isso, a gente tem que ter pelo menos um grupo, né, para conseguir bancar, porque eu deixo o escritório para trabalhar com os cursos. Então, amanhã eu vou passar para vocês. Então, eu tenho uma assinatura trimestral com 3 áudios semanais, dicas sobre o concurso do TRT São Paulo e outros, né, porque a nossa prova já é agora em julho, e um encontro mensal ao vivo, mais ou menos como esse, tá? Depois, um curso com apostilas em PDF, que é a segunda opção, né? E a possibilidade de tirar dúvidas semanalmente por e-mail. Então, você vai ter, né, a sua professora, uma professora para chamar de sua, tá? E a terceira opção é o curso completo com as apostilas, os áudios e aulas bônus de raciocínio lógico e administração pública com o professor Marcos. E aí também um encontro mensal ao vivo comigo, tá? Então, assim, eu queria trabalhar muito com vocês, quero trabalhar muito com vocês. A gente tem um grupo já em andamento,
né, que é esse grupo 2, e eu pensei aí enfim, dá para vocês, fornecer a vocês um jeito de a gente conseguir continuar focado. É o foco que vai te ajudar a passar, tá? Muita gente começa a preparação, aí a pessoa se empolga porque saiu o edital, estuda, e estuda errado, ou fica estudando 8 horas, é aquilo que eu falei para vocês, né? Eu já vi muita gente que entrou em depressão, tinha pai bancando e tal, mas a pessoa não tinha foco. Então, a gente tem esse propósito de te ajudar a concretizar esse sonho, tá? Vale a pena, não é? O concurso para técnico é mais de R$6.000 o salário, e os de analista um pouquinho mais de 11. Então, vale a pena, tá? Muito obrigada. Foi muito produtivo o nosso trabalho nesse grupo de estudos. Se você tiver interesse de participar das nossas atividades, salve nossos contatos e se mantenha na nossa lista. E amanhã eu vou passar os detalhes da oferta no grupo do WhatsApp, tá bom? Olha, espero que tenha sido bacana, né? Deu para aproveitar, gente, a nossa aula? Eu sei que foi meio rápida, né? Bacana? Ah, então tá bom. Olha, tchau, gente. Muito obrigada, um abração. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Tá bom? E ó, quero ver esse cabelo, hein, Cristiane? Pode deixar. É isso aí, se preparando para a night, né? Tá bom, galera. Um abraço. Tchau. Fiquem com Um Deus. abraço.